Convidado e um convidado muito especial. Inclusive, já estava microfonado, já está pronto. A gente estava aguardando aqui essa surpresa para vocês nesse programa. Hein? Mas eu quero saber se vocês viram um ser humano conhecido como Arnaldo falando que o São Paulo chegou no fundo do poço. Vamos ver. Agora, o São Paulo é uma bagunça fora de campo, passando pela comissão técnica, entrando em relação aos jogadores, e essa bagunça foi explicitada no jogo com o Cruzeiro. Tem mais algumas questões. A condição física do time do São Paulo é uma aberração. O São Paulo não consegue fazer um segundo tempo consistente, não só em termos táticos, técnicos. Claro que a questão emocional pesa também. Mas o São Paulo morre. Morre emocionalmente, fisicamente, taticamente. Sempre parece que tem que fazer mais de 3 substituições, já perceberam? Putz, já foi 3, ainda tem os 2 caras morrendo ali. Né? É assim desde o começo do ano. Então, acho que, em tese, o torcedor São Paulo não pode ficar otimista com essa frase. Em tese, o fundo do poço foi hoje contra o Cruzeiro. Foi o fundão do poço. Pela madrugada do Pai Eterno, a gente diria na minha terra. Fundo do poço, Arnaldo. Seja muito bem-vindo, mas eu já vou logo falando. É cair para a Série B, para a Série C. Tá muito longe de um empate com o Cruzeiro, neguinho? Não, deixa eu me explicar. Primeiro... Boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde. Não, claro, que o fundo do poço é muito mais fundo do que empatar com o Cruzeiro. Mas eu estou dizendo que em termos de tudo ruim que vem acontecendo com o São Paulo nessa temporada, esse jogo era o jogo com a pior atmosfera. Você jogar contra o seu próprio torcedor é um grande desafio. E eu acho que não vai ter outra dessa situação, entendeu? O São Paulo viveu contra o Cruzeiro... um protesto na véspera, o protesto no dia, o time sendo xingado, o estádio vazio. Então era um jogo para ter perdido. Aliás, era para ter perdido. Se não fosse o goleiro. Não perdeu. O que eu acho, o São Paulo agora tem 2 jogos fora, tem uma parada e não dá para piorar. É só isso. Então, em termos de perspectiva para a temporada, pior do que foi até o Cruzeiro, não será. Não será. Mas eu acho que pode piorar e muito. Não piora. Se o São Paulo fosse campeão, podia ser líder. Pode piorar e pode piorar muito. Imagina perdendo todos os jogos, jogando em casa, a torcida sem dar paz em nenhum segundo. Tem que ver o parâmetro de um clube que gastou 70 milhões de reais com reforços. Imaginar a briga contra o rebaixamento. Pode acontecer. E aí é o fundo do poço. São circunstâncias aí é o diferentes. subsolo do poço. Vai, vamos lá, Marcelo. A situação do Vasco... Vende o Antony, o Nicola vende o Antony. A gente pode discutir assim. Pode piorar, hein? O Leco resolve demitir o Cuca. Você começa... Exatamente. O Rogério Ceni vira multicampeão ou vai treinar o Milan? Isso aí também tem a ver. Não, e a torcida continua lá todo dia na frente do CT, xingando, vaiando enquanto o time ganha, Morumbi lotado e todo mundo vaiando o tempo inteiro. É que assim, o exemplo que você usou de chegar à Série B ou à Série C, hoje está completamente fora da realidade de um clube com a capacidade financeira do São Paulo, que investiu mais de 70 milhões de reais e trouxe como reforços para a temporada Pablo, Hernanes, Pato, Thiago Volpe, Tietê, Vitor Bueno. A gente está falando de um clube que tem uma condição financeira diferente dos clubes que vão brigar na parte de baixo da tabela. E que vai jogar uma competição só. O fundo do poço, talvez exista espaço para mais fundo. As vendas dos jogadores, como vocês citaram. Eu não duvido que o São Paulo não faça pontos contra o Avaí e Atlético Mineiro fora de casa. Se fizer um ponto também, acho que não vai ser... Se não fizer ponto contra o Avaí, é mais fundo do poço. Mas assim, a análise do fundo do poço, Marcelo, ela está amparada, por exemplo, no fato de o São Paulo contratar e nunca ter time. A análise do fundo do poço passa, por exemplo, pelo fato de o São Paulo não vencer um clássico há 11 jogos. Desde julho do ano passado. E o aproveitamento do Leco como presidente nos clássicos é de 28% dos pontos. Ainda assim, eu acho que pode piorar muito. Então, eu acho que você pode estar no fundo, mas aí então você está cavando. Cavando ainda mais, porque eu acho que pode piorar muito a situação do São Paulo. Eu já acho que já quebrei uns 3. Que time você torce, Arnaldo? Isso não vem ao caso. Interessa. Calejado. Pela história, já estourei no cimento. O Léo já esteve alguns chiliques meus durante a linha de passe, dando, durante a gestão Leco, vários murros na mesa. Ontem dei mais um, mas prometo maneirar nas próximas vezes. O Léo passa por isso direto.
O que acontece? Eu acho que não dá para fazer tanta besteira, para ficar numa palavra apropriada para o horário, em 10 dias, como os caras do São Paulo fizeram. O que eles fizeram nesses 10 dias, todos eles, Leco, Raí, Lugano, Cuca, foi de um absurdo tamanho, foi de uma falta de noção tamanho. Acho que algumas coisas eles aprenderam. E pode ser até vender jogador. Isso não é... O São Paulo, o problema do São Paulo não é jogador. O que eles já fizeram com o Antony, sem vendê-lo, talvez eles tenham perdido o elan com o jogador, com a ligação do torcedor com o jogador. Eles conseguiram fazer isso. O que eles fizeram em 10 dias? Vamos enumerar. Vamos lá. Eles não dimensionaram, isso. não dimensionaram o que significava um confronto com o Bahia pela Copa do Brasil, um torneio que o São Paulo nunca venceu e nunca entrou nessa fase, oitavas de final. Era o torneio mais importante do ano para o São Paulo. Eles trataram como se fosse qualquer coisa. Mas aí o erro maior foi do Cuca, que escalou o time completo contra o Bahia pelo Brasileiro e teve 5 desfalques no jogo seguinte na Copa do Brasil. Mas isso é definição de prioridades, isso, né? Erro Cuca. Tá. Mais Cuca do que dos demais. Mais Cuca do que dos demais. Embora desse para o diretor falar, o Cuca, não quer dar uma segurada no Brasileiro, porque a Copa do Brasil é nossa prioridade? Exato. Mas a decisão final é do treinador. Segundo erro, entre os jogos com o Bahia existia um jogo contra um time chamado Corinthians, que simboliza, além de ser o maior rival do São Paulo, todo esse jejum de clássicos e tudo mais. Nenhuma vitória na Arena Corinthians. Nenhuma vitória na Arena Corinthians. Arena Corinthians, São Paulo estava lá, os seus 2 embaixadores. Onde eles estavam? Um estava em Paris. Não, Paris não, mas tem jogo com o Corinthians, foi para Paris? Estava em Paris, não, o Raí e o Lugano Roland Garrosiando. Foi isso aí. E o Lugano não foi à Arena Corinthians. Por quê? Aquilo é um escárnio. Aquilo é não entendeu que o torcedor que não aguenta mais perder para o Corinthians estava passando aquilo não tem justificativa alguma. Indesculpável. Aquilo bom, vou ficar por aí. Você acha que a história do Raí foi um absurdo? Ele está em Paris, mesmo com toda a mudança. Foi um escândalo. É um escândalo. Não tem justificativa alguma. É um escárnio. É que ele já tinha comprado a passagem, aí teve a mudança do calendário. Dane-se. Ele tinha que estar lá. Dane-se. Esses 10 dias do São Paulo eram sagrados. Eles perderam. Eles profanaram 10 dias. Quase 200 mil reais de salário por mês, Arnaldo. Não, então, é uma falta de compreensão, a falta de entendimento do que o torcedor passa é absurdo. Esse foi o segundo ponto. 3. Terceiro ponto. Coletiva do Cuca pós-jogo com o Corinthians no meio da coisa, e quando ele expõe o Antony, insiste que o Antony precisa ser liberado para a seleção, porque está sem cabeça e tal. Isso é outro absurdo, por alguns fatores. Você expõe completamente o moleque, você queima o moleque em relação ao torcedor. As redes sociais dele foram invadidas por torcedor. E aí a questão da convocação, não liberação, passa pelo presidente, pelo diretor, pelo treinador. O São Paulo é fraquíssimo de bastidor, fraquíssimo de estratégia e paga por isso. Então, nesses 10 dias, foram 3 erros cruciais. Não dá para errar tanto mais em 10 dias. Não dá. Tá. Então, é o fundo do poço da diretoria. Quarto erro. 4? Quarto erro. Só do Antony tem mais uma coisa. O Cuca, ao dizer isso, também expõe sua fragilidade como líder, como comandante. Perfeito. Quem comanda e quem determina sou eu. Exatamente. Você pode fazer bico, mas o meu pensamento é um pensamento coletivo e a gente precisa de você. Perfeito. Perfeito. Concordo plenamente. Quinto. O quarto erro. Tá com pressa? Tá pulando. Tá com pressa. Quarto erro. 3,5 programa, você calma. Quarto erro, que esse é ridículo, porque ninguém se coloca como responsável. Nem o presidente, nem o vice-futebol, nem o treinador, nem... O preço dos ingressos de um jogo de futebol, do preço do ingresso. Valor mínimo? Aquilo lá é um absurdo, porque os caras falam, o Nicola fala aqui todo o programa, que o departamento financeiro X, etc., que é independente do futebol. Independente do futebol é o caramba, isso não existe. Então, assim, o cara, primeiro, num jogo de Copa do Brasil, decisivo, contra o Bahia, numa quarta noite, com televisão aberta, botar o ingresso àquele preço, fazendo a promoção para o jogo de domingo de manhã, é um absurdo. E aí, o jogo seguinte contra o Cruzeiro deveria ser o ingresso gratuito. Gratuito não. Entre aspas. Gratuito não. Entre aspas. 20, vai, 20. Entre aspas. E assim, 20, 10 meia. depois do que foi feito nesses 10 dias, foi o que eu falei ontem no linha de passe. Faltam 31 rodadas para o brasileiro, né? Durante 31 partidas, todas essas figuras do São Paulo, o presidente, o Raí, o Lugano e o Cuca, precisam ajoelhar no milho 31 rodadas
pensar só no torcedor em 31 rodadas e como tratar esse torcedor. Eles devem desculpas ao torcedor. 7.853 torcedores. Foram muitos, heróicos. Pagante. Heróicos. Num campeonato que está com a média boa, está com a média de mais de 20 O ingresso mais barato ontem foi de 50 reais. São Paulo tinha a segunda melhor média de público, com um ingresso lá em cima, com esses vexames todos em sequência. O torcedor do São Paulo é um herói. Olha os públicos da 7ª rodada. Aí o público do São Paulo, o público total, de 8.517, o pagante 7.853. Sim. Se for pegar a história recente do clube, dos momentos de dificuldade, todos os clubes vivem isso, o São Paulo também já viveu. Nenhum momento de dificuldade, de jejum de títulos, teve uma torcida tão compreensiva e benevolente como nesses últimos anos. Perfeito. No resgate do rebaixamento, não teve na história do São Paulo. E, de novo, aí naquela situação, com a organizada ou as organizadas fazendo um papel fundamental. Porque não sei o que, organizado. Não fosse organizada, o São Paulo cairia para a segunda divisão, eu arrisco a dizer, naquele ano ali, porque eles foram exemplares. Então, para a organizada, para o torcedor comum, para o torcedor de São Paulo, não importa de qual credo, os caras devem. O Leco deve, o Raí deve, o Lugano deve, o Cuca deve, os jogadores devem num patamar menor. Eles têm que 31 rodadas, não 31 dias, 31 rodadas... Jogo fora em casa, Arnaldo? Não é só em casa? O jogo fora, fazer caravana, receber os caras no colo, assinar a camisa. Os caras devem, os caras não merecem a torcida que tem. O Leco não merece, o Raí não merece, o Lugano não merece, o Cuca não merece, os jogadores não merecem a torcida que eles têm. A torcida do São Paulo é muito melhor que todos esses caras. Arnaldo, o Leco já é o pior presidente da história do São Paulo? Sem dúvida alguma. Já é o pior? Sem dúvida alguma. Quem que era o pior até então? Nem sei. Esses caras não... Era o antes do Leco. Sem dúvida. Mas vai fazer o quê? Que já saiu para o Leco. Não foi. Sabe por quê, Nicolau? Sabe por quê? Porque ele nunca teve tanto respaldo, inclusive da mídia. Lembrando que o Leco foi quase empurrado pela mídia ao poder. Sim. E teve todas as condições, toda a autonomia, se cercou de gente, em tese, capaz e com respaldo. Queimou vários ídolos do São Paulo, está queimando mais alguns. Aí, Rogério. E tomou todas. E assim, as decisões recentes na gestão Leco de troca do Rogério Ceni naquele momento e do Aguirre o ano passado foram das coisas mais aberrações nos últimos tempos. A do Aguirre foi ainda mais impressionante. Assim, a do Aguirre foi assim, que não dava para... O do Rogério Ceni, você estava ali, os resultados não vinham, não chegava, cada entrevista não chegava. Você pode até pensar... O do Aguirre não dava para entender. O Rogério tinha só 6 meses de trabalho, né, Marcelo? E era o maior ídolo da história. Mas mesmo assim, não chegavam os resultados. Então dá para você entender, porque se você for equiparar e fazer uma comparação com outros treinadores, você consegue fazer uma comparação justa. É mais ou menos a mesma coisa. Agora, do Aguirre não dá. Não dava para entender, porque os resultados não eram. O Rogério Ceni não é a mesma coisa. Então esse é o problema. Ele é o maior cara da história do São Paulo. Ele era o maior ídolo da história. Marcela, um mínimo de crédito. Né? O Rogério Ceni foi contratado pelo Fortaleza em janeiro de 2018. Depois de perder o campeonato estadual de 2018, no mês de abril, havia uma crise grande no Fortaleza. Muitos funcionários do Fortaleza pedindo a cabeça do Rogério e alguns torcedores também, porque entendiam que o Rogério mudava demais o time, que não dava padrão ao time. O Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, falou, não, eu vou ignorar vocês, eu vou bancar o cara. Os protestos dos funcionários, Marcelo, se davam porque o Rogério queria... profissionalismo total. Às 7 da manhã era para ter gente já trabalhando no CT, às 9 da manhã tinha que estar tudo pronto. E o ritmo era outro. E o Rogério começou a bater de frente de forma pesada e houve uma situação, um clima meio chato, meio hostil. Quando o presidente bancou, os funcionários perceberam, ou a gente vai seguir a cartilha do Rogério, ou a gente vai ser convidado a se retirar. Desde então, o Fortaleza do Rogério Ceni ganhou a Série B, com muito mérito, tendo uma folha menor do que a dos demais, ganhou o Campeonato Cearense desse ano com autoridade e ganhou pela primeira vez na história a Copa do Nordeste. Então o Rogério Ceni eu acho que também dá para colocar como um episódio bem esquisito da era Leco, levando em consideração, Marcelo, que havia uma multa de 5 milhões de reais pela demissão do Rogério Ceni. E aí o pior, Maurício... O Leco sabotou a gestão do Rogério Ceni arrancando os jogadores do exatamente. elenco, dizimando o elenco. O David Neres, o Luiz Araújo, o Thiago Mendes, o Maicon.
E o pior de tudo, desse contexto todo do Rogério Ceni, é que o Leco ainda tentou barganhar a multa. Rogério, não ele, né? Mas ele pôs pessoas para falarem com o Rogério. Rogério, você não aceita um desconto nessa multa de 5 milhões? Pô, dá um desconto. O Rogério falou, você tá louco, não vou nem abrir discussão. E acabou se pagando 5 milhões. Ô, Léo, Oi, o Carlos Sá diz assim, ó, lembra aí que o 5º erro do Cu é o Cuca anunciar a dispensa de jogadores, depois pede desculpa e volta atrás. Bom ponto. Ele teve que... Bom ponto, ele foi reprimido pelo Raí depois disso. É porque você não fala, né? Você tá querendo se livrar. Vai que realmente você quer. Você não tem como ficar com todos aqueles jogadores, é um campeonato apenas, não tem como ficar com todos aqueles atletas. Você quer se livrar daqueles jogadores, você fala, então, eu vou dispensar alguns jogadores, pronto, tudo que você poderia receber em relação àqueles atletas já vai por água abaixo. Você acabou de dizer que aqueles jogadores estão ali, ó, para quem quiser. Tá na dispensa. Exato, expõe os caras, né? Expõe os caras. Também. Assim, o futebol, ele nem sempre, mas na maioria das vezes, o título premia processos. Como o caso do Liverpool, por exemplo, agora aqui. Teve todo um processo para chegar onde chegou. É regra? Não. Às vezes você tem o Filipão chegando no meio do caminho e sendo campeão. Sim. Mas, na grande maioria dos casos, o futebol respeita o processo. Né? Começo, meio, fim, glória. O São Paulo não tem essa condição mais. O São Paulo não... A cada vez que ele tenta começar um processo, ou se vende jogador, ou acontece alguma coisa, troca o comando. Ou troca o comando. Então, a palavra processo dentro do São Paulo, ela não existe. E aí a gente chegou a um ponto que se está há tanto tempo sem ganhar, que se cobra agora que se ganhe sem o processo. E vai ter que ser assim, porque a coisa mais perto que o São Paulo teve de um processo foi o Aguirre ano passado. Não estou dizendo gosto ou não gosto, estou dizendo assim, olha para o time, tem identidade, maneira de jogar, uma linha clara que você quer seguir ali. Tá? E com oscilações ou não, você entendia o que aquele time queria jogar. Né? Eu não sei mais o que futebol o São Paulo quer jogar. Ele quer jogar o futebol de jogar a bola para um 9 para ele escorar e alguém fazer o gol? Não importa, tem que vencer. Ok, mas hoje não importa. Hoje ele não tem condição nem de jogar esse futebol porque não tem um elemento para isso. Eu quero saber as soluções para o São Paulo agora, Arnaldo. Qual é a solução que você encontra para o São Paulo? Porque a gente reclama. O que é que você enxerga para o São Paulo para começar a ter um horizonte melhor? Não, então, eu acho que, quando eu falei fundo do poço, eu acho que o simples fato de o São Paulo só disputar uma competição agora, daqui para frente, e ter bons jogadores, e ter um técnico capaz, embora tenha começado de uma forma trágica, é simplesmente insistir um pouco. Sim. E cuidar da relação, tentar recriar a relação com o seu torcedor, que é quem importa. Então, assim, 2 jogos fora agora. Qual é a partida de volta? Depois da Copa América, você viu quem é? Não. Palmeiras em casa. Esse jogo, eles não pensam em estratégia. Esse jogo, Palmeiras em casa, volta da Copa América, é final de campeonato para o São Paulo. Então tem um projeto momentâneo agora para 2 jogos fora, de pelo menos empatar essas 2 partidas, porque em pontuação no Brasileiro, por incrível que pareça, está melhor que o desempenho. Mas a tabela, a tabela é extremamente... O São Paulo teve uma tabela fácil, Arnaldo. Tudo bem, não importa. Eu acho que o São Paulo não está devendo tantos pontos pela tabela que teve. Pegou o Flamengo, pegou o Cruzeiro. Flamengo, o time reserva. Tanto faz. Isso dane-se. Tem Flamengo... Tá na tabela, é menos um Flamengo na frente, verdade. Eu estou dizendo o que já foi. O que vem por aí. Avaí e Atlético Mineiro fora antes da parada. E acho que o São Paulo, é como o Léo falou, jogo com o Avaí em Florianópolis, o Avaí em crise também, com uma semana de trabalho, o São Paulo tem que ir lá buscar pelo menos um ponto. Contra o Atlético é uma partida mais difícil, mas o Atlético vai ter um calendário muito mais desafiador até o jogo do Independência. E o jogo contra o Palmeiras na volta da... O São Paulo encarou isso com o Aguirre, viu? O São Paulo encarou a partida de volta da parada da Copa do Mundo contra o Flamengo no Maracanã como uma decisão de campeonato e ganhou. O jogo com o Palmeiras na volta da Copa América é um desafio técnico óbvio, que é o melhor time do país, um desafio da rivalidade, né? Porque o São Paulino não aguenta mais perder para o Palmeiras, aliás, teve a invencibilidade do Morumbi quebrada o ano passado. E é uma coisa que pode dar um novo rumo para o Campeonato Brasileiro do São Paulo, que é um Campeonato Brasileiro para ficar entre os 4 melhores. O São Paulo precisa ficar entre os 4 melhores, é um mínimo. É um mínimo e não tem que comemorar, não. De novo, tem que falar para o torcedor, aqui, ajoelhado no milho, chegamos entre os 4. É um mínimo. Então, assim, desde já, o que não aconteceu até agora, ter estratégia, planejamento
para 2 jogos primeiro, para uma parada boa. A questão física do São Paulo, vocês tocaram assim, é um absurdo. É o time mais cansado do país. É o time mais morto do país. Não é pela energia nos jogadores, é pela condição física. Parece um bando de velho jogando. Parece eu jogando. Parece eu tô melhor que os caras. E ontem ficou acentuado é bem claro isso. E ontem ficou acentuado porque o Cruzeiro não é exatamente um time de garotos, né? Não, pelo contrário. A média de idade do Cruzeiro é maior que o do São Paulo. Os caras engoliram o São Paulo fisicamente. Então, prepara o filho do São Paulo, é uma vergonha. Eu tô melhor que os caras. Eu tenho quase 50 anos. Tô melhor que os caras. Não é possível. Então, sabe o que me preocupa mesmo em relação ao São Paulo? É que se por acaso ontem o São Paulo perdesse, o Cuca começava a balançar. Começaria. Alguém tem dúvida? Marcelo. Ele começaria? Tem, mas não permite troca. É isso que eu ia falar. Não permite troca. Não permite troca. Não é plausível, mas é isso que aconteceria hoje. Se tivesse a derrota, hoje estava todo mundo aqui Marcelo, a escolha do Cuca foi uma escolha, na minha opinião, equivocada. Eu vi ontem de um jogador do Palmeiras que trabalhou com o Cuca na última passagem dele pelo Palmeiras. O Cuca tem muito moral no futebol brasileiro, com a opinião pública, com a imprensa e até com os jogadores, mas o Cuca tem alguns métodos de trabalho antigos. A marcação do Cuca quase sempre é feita de forma individual, mano a mano. Isso não se pratica mais nos clubes modernos. Se marca por zona, porque se um erra, a tua chance de tomar gol é menor do que na marcação individual. Se na marcação individual o teu jogador erra a marcação, a chance de o cara ir dentro do gol e fazer o gol é enorme. Esse é um ponto do Cuca. O Cuca sempre marcou em mano a mano. É uma característica dele. Momento sem bola. Momento com bola. Como é que marca, como é que joga o Cuca de acordo com esse cara que trabalhou com o Cuca até outro dia? O Cuca adora a ligação direta. O trabalho dele. O repertório ofensivo dele passa basicamente pela ligação direta, e o São Paulo cansa de fazer ligação direta, por isso que ele enche tanto o saco da diretoria pela presença de um pivô, de um centroavante, que foi, por exemplo, o Jô nos tempos de Atlético Mineiro, o cara que faz a casquinha, o cara que escora para quem vem de trás. E aí tem os jogadores de velocidade, esse cara paradoxal, né? O São Paulo deu um jogador, o Diego Souza, que faz gols e fazia justamente essa função há poucos meses. É que o São Paulo pagou barato no Diego Souza. Pagou então, 10 milhões. A falta de e quando o São Paulo deu o Diego Gilberto Souza... também. O Gilberto lá atrás. Quando o São Paulo deu o Diego Souza, o Cuca já estava contratado. Então, assim... Cuca, você pode gostar de jogar assado, assim, dane-se, você vai ter que jogar alguma coisa e ganhar jogos com esse elenco aí. É que eu acho que a história do Diego foi mais do que campo. Tinha algum problema Diego no vestiário? Souza, tinha outra coisa? Não, Diego Souza, todos os jogadores gostavam. Treinava todas as partidas, treinava para todas as partidas, não saía de nenhum treino, jogava sem menores condições, com infiltração no joelho e tudo mais. Sim, fora de campo, problemas, acima do peso e tudo mais, embora no Botafogo tenha uma forma melhor que estava no São Paulo. Nunca fugiu do pau e todos os jogadores gostavam dele. Então, assim, não tem mimimi, não. Quando o Cuca é contratado, ele diz que não queria trabalhar com 4 jogadores. Diego Souza, Nenê, Jusilei e Bruno Pérez. Então agora ele não tem direito de pedir outro centroavante. Se vira. Se ele mandou o Diego Souza faz um gol por jogo embora, se vira. Põe um poste lá, dando uma casquinha, e não enche os protocolos. Agora, o técnico não tem que ter essa autonomia, ainda mais com essas questões todas aí que você falou. Agora, o que eu acho é o seguinte, a alternativa para o Cuca não existe. O próximo técnico do São Paulo, depois do Cuca, tem que ser o Rogério Ceni, tá óbvio. Eu vou te dar mais dois bastidores sobre Cuca. O Leco vai sair? Vai, daqui a pouco Dezembro de 2020. O Cuca assim chegou... Quanto tempo ainda pro Leco? Vamos começar a fazer. Marcela, um dos jogadores que ele falou, puxa, não vai casar com o meu estilo de jogo é o Hernanes. E ele tem... o Cuca é o prestigião. Ele tem dado demonstrações de que, de fato... Podia pegar usa o Daverson, né? Podia começar com o Daverson. O segundo ponto, Marcelo, o Cuca é contratado um pouco antes de o São Paulo fechar com o Pato. O Cuca deixou bem claro para a diretoria, eu não quero o Pato. A diretoria o convenceu a aceitar o Pato. Então, Nicola, se ele está no comando do São Paulo e assinou o contrato, ponto, não vem com essa desculpa. Quem é o Cuca perto do Hernanes pro São Paulo? Não é ninguém. Cuca, você não é ninguém perto do Hernanes. Ninguém, você não é ninguém. Em relação ao Pato, eu acho que o Pato não pode ser um problema que está sendo... Não tem grandes atacantes no futebol brasileiro. O cara faz gol, ele tem técnica. Sim. Aproveita o Pato de algum jeito e não enche. Olha, você chegar em 2019... Não me vem querendo reforço. Você chegar em 2019, ser treinador de primeira divisão no Brasil
E o seu jeito de jogar, se é ligação direta... Mas repara, aí, Maurício. Pelo amor de Deus, aí vai treinar um time da Repara, Maurício. 7ª divisão da Inglaterra, que ainda joga no kick and rush da década de 70. Mas ligação direta faz parte, tem times que jogam. Mas não tem que ser uma coisa mandatória. Claro. Você tem, com você falou, Arnaldo. Se você tem isso aí, cara, esse jeito que você quer, não vai funcionar. Você quer ver um exemplo? Arruma outro. Gente, Mas outra coisa, alguém foi pego de surpresa aqui, Marcela, que o Cuca gosta dessa jogada? Marcela, não. Ninguém foi pego, fato é todo o mundo seguinte, sabia.